Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui de uma mensagem que Deus me deu aqui. É muito forte isso, pela graça e misericórdia. Está em Neemias 8:9. Neemias 8:9 diz assim: Então Neemias, o governador, Esdra, os sacerdotes e escriba, Esdra, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as leis da palavra. Percebe comigo o detalhe, lá em Neemias 8:9, a Bíblia diz que o povo estava chorando quando estava ouvindo a respeito das leis. Depois que Neemias restaurou o templo, a palavra do Senhor afirma que todo o povo que tinha sido levado a cativo a Nabucodonosor voltaram para dentro do templo. Então percebe, só foi Neemias levantar o templo, restaurar o templo, que todo mundo voltou a congregar. Aí a Bíblia diz que depois que eles levantaram o templo, se você tomar a leitura, você vai ver que Neemias falou assim: tragam a lei de Moisés para dentro do templo. Então percebe, tinha restaurado o templo, mas faltava a lei dentro do templo. Tinha que ter ensino dentro do templo. Tem que ter ensino da palavra dentro do templo. Por isso que Neemias mandou trazer. Não adianta ter tempo, estar no templo e não ter ensino da palavra. Neemias falou assim: não, traga o ensino da palavra. Traga a lei de Moisés. Então percebe, o templo foi restaurado, mas mandou trazer o que? A lei. Por quê? Porque o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neemias entendeu que o ser humano vive da lei, da palavra. Vive do ensino da palavra. Então percebe que ele mandou Esdra. Esdra começou a ler para o povo em alta voz. A Bíblia diz que Esdra começou a ler de uma maneira extraordinária dentro do templo. Esdra começou a bradar naquele lugar, começou a ler acerca das leis do Senhor. Aí a Bíblia diz que o povo começou a ficar triste, começou a chorar. Aí, olha o que está escrito, presta atenção, em Neemias 8:9. Quando o povo estava chorando, Esdra e os escribas, os levitas, falaram assim para o povo: nada de tristeza e nada de choro, porque o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. Então por que eles falaram nada de tristeza e nada de choro? Porque eles estavam no templo, chorando e triste dentro do templo. O salmista Davi disse: alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo estava dentro do templo, mas não estava com essa alegria que Davi tinha. O Davi, só de ouvir a respeito de falar para ele, vamos para o templo, ele já saltava de alegria. O povo estava dentro do templo chorando e triste. Tem crente que está na igreja deprimido, está triste. Porque você está triste, filho, Deus não quer você dentro do culto triste. Culto é lugar de alegria, é lugar de adorar o Senhor, é lugar de você, filho, saltar de alegria, é lugar de você louvar o Senhor. Lá é isso que o povo tinha que fazer, o povo estava triste, deprimido dentro do templo, irmão. Tem crente assim na igreja, deprimido, triste. O povo estava assim. Filho, o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi entendeu que ir para a casa de Deus é ir com alegria. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Se você não dá glória a Deus que isso aqui, irmão, presta atenção. Percebe que em Neemias 8:9, o povo estava triste e chorando, certo? Só que lá em Neemias 17, no versículo 17, no versículo adiante, em Neemias 8:17 está escrito assim: todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Se você não dá glória a Deus que isso aqui, peraí, lá em Neemias 8:9 vai dizer que o povo estava triste e chorando. Só que lá em Neemias 8:17, no versículo adiante, vai dizer que a alegria deles foi grande, porque eles descobriram na lei que tinha que fazer tendas ao sétimo dia da festa. E festa, ninguém celebra festa com tristeza. Então percebe comigo o detalhe isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Festa se fala de alegria, se fala de gozo. Escuta isso aqui. Só que perceba um detalhe: o povo estava triste em Neemias 8:9. Só que quando celebraram a festa, a Bíblia diz que a alegria deles foi grande. Então percebe, estava no tempo triste, só que depois foi transformada a tristeza em grande alegria, porque ninguém permanece na presença de Deus da mesma maneira que está. Não, vou repetir isso aqui, rapaz. Presta atenção nisso aqui. O povo estava triste e chorando dentro do templo, em Neemias 8:9. Em Neemias 8:17, no versículo adiante, vai dizer que foi grande a alegria deles. Então percebe, eles estavam tristes dentro do templo, mas depois a alegria, a tristeza foi transformada em alegria. O choro foi transformado em riso. Por isso que o salmista diz: aquele que semeia com lágrimas colherá com riso. Ninguém permanece da mesma maneira na presença de Deus. Eita Jesus, eita irmão, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Pelo amor de Deus, olha que forte isso. Olha que negócio tremendo, irmão. Eles estavam tristes, só que depois a tristeza foi transformada em alegria. Olha que forte. Porque diante de Deus nada permanece do mesmo modo. Nada permanece da mesma situação. Deus vai transformar a tristeza em alegria.
Escuta isso aqui. Percebe um detalhe. Eu vou resumir, fazer um pequeno resumo. Se você tomar leitura dessa passagem de Neemias, você vai ver que quando o povo está dentro do templo, a Bíblia diz que eles começam a clamar em alta voz, celebrar o Senhor em alta voz. Eles começam a gritar, começam a cantar para Deus em alta voz. Se você tomar a leitura de Neemias 9:4 adiante, você vai ver que o povo começa a louvar, começa a cantar, começa a adorar a Deus de uma maneira extraordinária. Aí escuta isso aqui. Aí no versículo de número 8 adiante vai dizer assim: depois que eles louvaram, eles começaram a falar em alta voz. Presta atenção. Viste que o coração dele era fiel, fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus. Cumpriste tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, ouviste o clamor deles no mar vermelho. Percebe comigo o detalhe. Se você tomar a leitura dessa passagem de Neemias 8:9, você vai ver que o povo começa a adorar, e o povo começou a se lembrar do que Deus fez para Abraão, do que Deus fez para o povo no Egito. Eles começaram a se lembrar, e eles começaram a falar: Deus, tu prometeste a Abraão e cumpriste. Tu fizeste sinais e maravilhas no Egito. Eles começaram a falar isso dentro do templo. Então percebe que está dentro do templo e está falando das maravilhas de Deus dentro do templo, porque a igreja é lugar de falar das maravilhas do Senhor. Hoje tem pregador que sobe no altar e não fala dessas coisas, quer falar de si mesmo. Altar não é para engrandecer o homem, altar é para engrandecer a Deus. Culto é para exaltar o Senhor e não o homem. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Eita glória, percebe comigo, irmão, está dentro do templo. Eles começaram a falar do que Deus fez para Abraão, do que Deus fez no Egito. Começou a falar quando Deus desceu no Monte Sinai em forma de fogo. Começou a falar das maravilhas do Senhor. Pode ler Neemias 8:9. Você vai ver que o povo começa a falar do que Deus fez, porque culto é lugar de falar das maravilhas do Senhor. João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aprenda, filho. Culto não é para falar do homem, culto é para falar de Deus. Que ele venha crescer e nós diminuímos. Tudo é para honra e glória do nome dele. Fica com essa palavra em nome de Jesus.